Olá, queridos. Que Deus abençoe a sua vida de forma grande, de forma poderosa, de forma majestosa. Nós estamos na nossa live de oração e, logicamente, diante da presença de Deus para orarmos, né? Eu estava tendo alguns problemas com a plataforma que a gente tem utilizado, mas à medida que as pessoas elas vão entrando, elas vão achando e vão participando com a gente. Bom, hoje eu tenho falado sobre alguns assuntos e um deles eu tenho falado muito sobre honra. Estou desenvolvendo isso com a igreja, na verdade, né? Tenho falado desse assunto com a igreja e tenho pregado também acerca desse assunto, através das lives que eu faço e, inclusive, o tema da pregação de domingo foi exatamente esse, que era a questão da gente desenvolver essa visão, essa ideia de vivermos, entendermos, né, a importância do que é essa honra que nós estamos falando, e que Deus ele tanto deseja que nós venhamos entender acerca dele, né, e certamente podermos viver isso, praticar isso, para sermos então abençoados. E é isso que nós vamos falar, e além de falar, vamos orar também hoje, para que Deus ele possa abençoar o propósito da gente. Eu estou com óleo nas minhas mãos, aliás comigo, que eu tenho pedido para Deus que os nomes que ali estarão, eles possam, ou já estão, né? Eles sejam todos os dias lembrados, sabe? Pelo Espírito Santo, pela presença do nosso Deus. E o mundo da fé, ele realmente é diferente de tudo que nós podemos imaginar. São atitudes e são ações que elas, a princípio, elas não têm explicação. É isso que faz o mundo da fé ele ser totalmente diferente daquilo que a gente entende neste mundo dos homens. Sabe? A Ida Maria está dizendo, boa noite, bispo, querido, a paz. O Senhor Jesus Cristo. Não esqueça que eu amo muito o Senhor em Cristo Jesus. Amém, Ida. Que Deus abençoe. E também não esqueça que eu amo muito você e vocês, tá? Eu tenho vários comentários aqui. A Cleide Tavares, da Isile Patris, né? A Tereza Bano também participando aqui com a gente, tecendo aqui seus comentários. Aí a Santina Hessel, a Márcia Camargo, a Fátima Gonçalves, também conosco. Boa noite, Fátima. A Lúcia Helena, tá? O José Adaíra, a Adelina Borges. Boa noite, meu bispo querido e amado. Deus abençoe sempre. Amém. Né? A Cleide Tavares, já falei. A Helena Jesus Bueno. A Edilane Souza, Francisco Carlos, Gustavo Santos, José Adair Campos, tá? Jorge José, tá? Vanderleia Carvalho, Nath Souza, Francisca Lourenço, Gisele de Barro, são as pessoas que estão entrando aqui, pedindo oração, outras cumprimentando, como
como você está bonito hoje. Obrigado, Janete. Nós estávamos trabalhando hoje durante todo o dia. Quando você me vê assim, é porque eu fui a reuniões do altar, fiz programas de televisão, às vezes não, né? Eu saí hoje do programa, tive que ir a uma reunião em Santos. A igreja, gente, ela já está nesse rumo, sabe? De crescimento. A Adelina está dizendo, o senhor está chique. Porque eu cheguei quase agora de Santos. Tá? A Tatiana Santos falou, você está elegante. Obrigado, Tatiana. Que Deus abençoe também, tá? Então, eu cheguei agora de Santos, vídeo que eu gravei pedindo ajuda para o programa, daqui a pouco a gente vai falar. Josefa Maria está me perguntando o seguinte, bispo, qual o número do canal da TV para a Bahia? Bahia, se eu não estou errado, Mecânico das Panelas me ajuda, é 17.1, eu acho que é o 17.1, tá? Aí, se eu tiver errado, alguém aqui da Bahia já vai me ajudar a colocar o número certo, mas é 17.1 canal aberto, tá? É RBI TV. A Lucilena também falando com a gente, a Valquéria Gomes de Oliveira, boa noite, bispo, pedindo Deus proverá, Carmen de Jesus Ferreira também, tá? Perdão, Mecânico das Panelas, rapaz, esse homem tem que ser obreiro consagrado com 1 litro de óleo na cabeça. 8.1, tá? Bahia pega no canal 8.1, tá bom? Então você pode assistir, e se não pegar, você vai pro YouTube, lá pega. Boa noite, bispo Luciano, coloque uma igreja UDP aqui em Santarém, no Pará. A igreja, ela tá numa fase, gente, você sabe, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que eu acho que é muito importante você saber e entender. Quando você abre uma igreja, tá? É como você abrir um estabelecimento, um negócio que você cria, tá? Para desenvolvimento. Os negócios são para desenvolvimento pessoal, pura e simplesmente. Já uma igreja é para desenvolvimento da obra de Deus, do Evangelho. Entende? Muito bem. O que acontece? Quando um pastor, um bispo, ele recebe um chamado para ele dar início a um ministério, a maioria desses bispos e pastores que iniciam como chamado de Deus, eles não, como qualquer um investidor, como qualquer um empresário, como qualquer pessoa que inicia, inclusive uma família, ele precisa saber que muitas coisas vão acontecer, muitas situações acontecerão que vão contribuir para crescimento, para desenvolvimento, para estruturamento, estruturação, para equilíbrio, para que você consiga entrar no modo voo de cruzeiro, que é o que costumam dizer. E como qualquer igreja que hoje você considera antiga e grande, estruturada ou, quem sabe, estabilizada, né, dentro do cenário evangélico, todas elas passaram nos seus inícios pelas fases de amadurecimento, de desenvolvimento, de sobe e desce. Aliás, tem igrejas antigas que estão vivendo situações como hoje. E a Igreja Unida Deus Proverá, ela, nesses quase 3 anos, ela tem tido o privilégio de viver experiências diversas, de ganhos, de perdas, de conquistas, de situações de muitas alegrias, de situações de muitas tristezas,
Mas isso precisa ser visto, encarado com muita maturidade pelas pessoas. De ter muitos adeptos, de ter aqueles que vão não ser adeptos, de ter aqueles que vão simpatizar e gostar do ministério, então aqueles que vão odiar o ministério, e talvez às vezes até de forma particular. Então são situações. A resiliência, a perseverança e a determinação daquele ou dos quais Deus escolheu para estar ali, é que será o fator preponderante, ou seja, fundamental, para que, de fato, o propósito de Deus ele permaneça, se estabeleça e se concretize. Não é? Você imagina o plano que Deus tinha na vida de José. Era um plano poderosíssimo. Deus tornaria aquele homem o governador do Egito, praticamente um líder mundial na época. Mas quando ele recebe o sonho e ele dá partida, isso se inicia, o projeto se inicia, quem poderia dizer na época que isso aconteceria? Dado as situações que ele foi submetido. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou usando o exemplo da igreja mas também falando a você. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. Sabe? É isso que eu estou tentando fazer você refletir. Porque quem olhou para o José, desde que ele começa a realização do sonho, não diria nunca, jamais, em tempo algum, que ele se tornaria o governador do Egito. A prova disso são seus próprios irmãos. Não, isso não vai acontecer, duvido, jamais, de forma alguma. Quem ele pensa que ele é? É assim que as pessoas que não torcem por você, elas lidam com a situação. Sabe? E aí, dado, por exemplo, como pode alguém que vai ser o governador do Egito cair num buraco? Você está entendendo? Como pode alguém que vai ser o governador do Egito ser vendido como escravo? Como pode alguém que vai ser o governador do Egito parar numa prisão? Então, Deus começa a realização de um sonho, porém, escute bem isso, porém, de uma maneira inusitada. Mas tudo aquilo estava dentro do plano de Deus, era experiência adquirida, era força adquirida, resistência sendo adquirida, maturidade sendo adquirida, uma série de coisas que enriqueciam, presta atenção, por dentro. A primeira riqueza da realização de um propósito de Deus na vida de alguém, ela não é conquistada do lado de fora. Ela é conquistada do lado de dentro. Primeiro, Deus ele vai trabalhar dentro de você para depois mostrar o trabalho dele do lado de fora. É como o nascimento de uma criança. Tudo começa a acontecer dentro de você. A sua barriga, você que é mulher e tudo mais. Mas depois isso passa a ser visível. Né, que é a criança que nasce e tudo mais. O que eu quero dizer com isso?
que isso é inevitável e Deus não abre mão de forma alguma disso. O que Deus não abre mão? De primeiro trazer essa riqueza interior que te condiciona, que te prepara, que te estrutura, que te amadurece, que te fortalece, que te coloca em condições de amanhã, quando o propósito se tornar externo, palpável, tangível, você tem a total condição de geri-lo. E esses processos Deus não abre mão quando o propósito é dele. Entende? E isso tem acontecido com a igreja. E a igreja, ela volta numa proposta de crescimento muito grande. Mas isso não significa que as lutas se acabam, né? Muito pelo contrário, elas continuam. Entende? Isso serve para a sua vida, não é? Você vai ter surpresas na constituição ou na construção do seu sonho. Por exemplo, você casou, não casou? Quantos imaginaram o casamento para a vida toda? Infelizmente, muitos não conseguiram alcançar isso. E quantos imaginaram dentro deste casamento um casamento dos sonhos? Ele poderia ou pode até se tornar, desde que você esteja disposto a passar pelas fases que trarão essa condição ao casal. A mesma coisa é uma empresa, né? A empresa, você inicia uma empresa, então você já, vou botar mercadoria e vou vender tudo. Isso aí é o que todo mundo pensa, mas geralmente, às vezes não acontece assim inicialmente. Você, às vezes, coloca 100 produtos para vender, vende 10, e aí fica com uma sensação de frustração grande naquele dia, né? Poxa, caramba, e alguém diz assim, sempre tem alguém para chegar perto e dizer, isso não vai dar certo. Mas se tivesse visto você vender os 100 produtos em 1 hora, diria, olha, grande negócio, é isso aí. Mas as pessoas que estão em volta, elas vivem do que veem, elas não vivem do que creem. Quem tem que crer é você. Você está entendendo? Quem está em sua volta, elas estão vivendo o que elas estão vendo. Se ela está vendo dar certo, elas vão dizer, arrebentou. Se elas estão vendo dar errado, elas vão dizer, isso não vai dar certo. Elas vivem do que vê. Quem tem que viver do que crê é você, que é dono do propósito, que é dono do sonho, que é dono da proposta que Deus separou para você. Tá, sabe? Então, é o que eu disse uma vez, ninguém casa para separar, ninguém abre um negócio para fechar, ninguém nasce para morrer no outro dia, sabendo que vai, mas ninguém... As coisas não são, mas as coisas vão acontecer. E você precisa entender que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, tem um detalhe muito importante. E que detalhe é esse, bispo? É que as pessoas que vivem à sua volta, essas pessoas, elas vivem do que veem. Você que está vivendo o propósito é que precisa viver do que crê. Elas não creem nada a seu respeito. Então elas vão falar do que elas estão vendo. E se elas estão vendo o que é a favor delas, elas vão, enfim... dependendo do que elas veem, ou vai haver crítica, ou vai haver incentivo. Você está entendendo? E você precisa ser maduro para entender isso. E às vezes essa maturidade, ela custa um pouco. Tem pessoas que elas aprendem coisas muito rápido. E tem coisas que a mesma coisa que alguém aprende rápido, outras demoram um pouco mais para aprender. E tem umas que não aprendem, entende?
Infelizmente é assim. Então, eu espero que tudo isso que eu falei até aqui esteja te ajudando a compreender uma série de coisas que envolvem as fases da sua vida dentro dos propósitos que Deus tem para você. Sabe? E a igreja, ela, graças a Deus, ela tem tomado, você vê, né, uma reforma espiritual, Deus trazendo, e ao mesmo tempo Deus criando uma nova visão. Deus, agora nós estamos numa fase de voltar, da igreja estar voltando ao crescimento, de também estar reabrindo trabalhos, né? Agora, tudo isso vai acontecendo mediante a fé. No momento da dificuldade, você tem duas alternativas. Ou você para ou você continua. Essa decisão não será de Deus. Essa decisão será sempre sua. No momento da dificuldade, ou você para ou você continua. Não sei se você entende o que eu estou falando. E a questão é o seguinte: a coragem, ela tem que estar sempre te acompanhando. Porque existe uma coisa nas caminhadas que temos da vida, uma palavra que se chama frustração. O que é a frustração? É a sensação ruim daquilo que não deu certo. E a frustração, ela é perigosa porque ela gera uma coisa chamada medo. É como um eletricista de profissão, tu vai entender bem agora. É como um eletricista de profissão que nunca mais vai querer trabalhar com eletricidade porque levou um choque. O que aconteceu com esse homem? Ele ficou frustrado. Essa frustração gerou medo. Esse medo fez com que ele parasse de exercer a profissão dele. Vai viver de quê? Então, por causa de um choque, ele criou um medo que agora ele não tem mais coragem de colocar a mão numa tomada. Tem pessoas que, por causa de uma coisa que deu errado, ela criou um medo que agora nunca mais ela tenta de novo. Que agora nunca mais ela faz novamente. Que agora nunca mais ela tem a coragem para tomar decisões, iniciativas de novo. Porque agora ela tem tanto medo de dar errado como um dia já deu, que ela não vai mais. Isso, queridos, não é fé. Isso é frustração. E Deus não abençoa os frustrados. Deus abençoa os da fé. Entendeu? É lógico que com as experiências que você tem, você vai adquirindo maturidade suficiente para você ter determinadas cautelas, para você refazer rotas, né? Por exemplo, eu fui por um caminho que não deu certo, um exemplo na sua vida. O fato disso não significa que você não deve ir mais, é mudar o caminho, vai por outro. Ou vai por esse, só que com mais calma, ou com mais atenção. Você está entendendo? É isso que Deus ele quer da gente. É isso que Deus ele quer das pessoas que servem a Ele. Que elas, muitas vezes, o próprio Deus permite que determinadas coisas deem errado, para você não prosseguir até o fim com esta visão, com esse pensamento, com essa atitude. Porque às vezes essas coisas mudam também a gente, né? Mudam você. Perdão, uma coceira no nariz, espirro. Você entende o que eu estou falando? Então, tudo isso é importante agora. Você não pode se tornar um frustrado. Por exemplo, o camarada abriu uma loja, a loja faliu. Aí alguém disse assim para ele, você não vai abrir outra? Às vezes ele tem uma visão de empreendedor, mas agora a frustração foi tão grande, que provocou um medo tão grande, que agora ele tem medo de abrir uma outra loja. E aí nunca mais ele vai fazer isso, e nunca mais ele vai realizar o sonho.
Você está entendendo o que eu estou falando? Olha só, o mecânico das panelas está falando uma coisa aqui que bate com o que nós estamos dizendo. Meu pai sofreu um incidente de carro, no carro, traumatizou com medo de adquirir um carro e acabou morrendo no carro de outra pessoa. Olha isso. Teve um problema com o carro, criou um bloqueio, um trauma, nunca mais quis saber do carro próprio, mas acabou perdendo a vida num outro carro. Você entende, gente? Eu não posso me tornar, por causa das coisas que deram errados na minha vida, nem você, um frustrado. Porque o frustrado, ele tem dois caminhos. Ou ele se torna inimigo de todo mundo que fez o que ele tentou fazer e não deu certo, e ele critica e tenta fazer essas pessoas também não darem. Ou então ele abandona de vez a ideia de querer fazer, porque ele tem medo, porque botou na cabeça de que se não deu certo uma vez, não vai dar nunca mais. Às vezes porque o prejuízo foi grande, às vezes porque o aborrecimento foi muito grande, às vezes porque o constrangimento foi grande, às vezes porque a humilhação foi grande, às vezes porque as perdas foram grandes. Tudo isso. Mas não tem ninguém mais na vida perseverante do que o próprio nosso Deus, que é o próprio Deus que temos. Deus, ele veio tentando acertar a salvação dos homens desde Adão. E todos os homens falharam. Mas percebe que Deus nunca desistiu. Até que um dia ele falou assim, já que os homens falham, eu mesmo vou. Que coisa bacana, né? Eu mesmo vou. Mas que vai dar certo, vai. Acabou. Ele veio na forma do Senhor Jesus e pronto. Sacrificou, sofreu, passou e chegou lá. E o propósito dele se cumpriu. Então, nós temos o exemplo do próprio Deus. Olha, Deus era para fazer tudo dar certo desde o começo, porque ele tinha esse poder. Por ser Deus. Mas mesmo sendo Deus, ele não conseguiu ter êxitos iniciais. Alguém poderia dizer, como é que pode, sendo Deus, e dar errado? Como é que pode, sendo Deus, e não conseguir logo de cara? Como é que pode, sendo Deus, e não ter êxitos já? Porque tem uma coisa que talvez você nunca parou para pensar. A questão não era uma ação isolada, unilateral, ou seja, somente de Deus. Se fosse assim, tudo daria muito certo de cara. Mas o problema é que este processo, ele era bilateral. Ele era entre Deus e os homens. E os homens, dotados de imperfeição e com direito a o seu livre-arbítrio, então as coisas foram caminhando, ou seja, Deus, para fazer dar certo, só faria de cara se fosse da seguinte forma, obrigando o homem a fazer. Como Deus deu o livre-arbítrio, portanto, Deus não obriga o homem a nada, ele tinha que contar com as atitudes e escolhas dos homens, como até hoje. E aí que dava problema. Errado nisso, homens dão certo de cara porque tomam as decisões, fazem as escolhas que deveriam fazer, como Deus quer. E outros já não, demoram às vezes para entender e tudo mais. E vão falhar. Entende? Portanto, não é uma ação única e exclusiva só de Deus.
os propósitos. Deus, ele trabalha conosco. Só que os homens erram, você vê. Ele orientou Adão e Eva, faz assim. Aí Adão e Eva fez de outro jeito. Então isso atrapalhou o processo. Deu errado. Tu imagina, o próprio Deus teve as experiências do dar errado. Você não vai ter? E ele não se frustrou. Ele não desistiu. Pensou. Em algum momento, lembra do dilúvio? Ele falou assim, eu vou acabar com essa raça. Mas aí depois ele pensou, falou, não, eu não vou me dar por derrotado. Vou dar um fim nessa turma toda corrompida, vou sumir com esse pessoal no dilúvio e vou recomeçar com Noé. Tudo do zero. E foi. Então, às vezes, você vai ter que fazer isso. Ah, mas o que as pessoas vão dizer? Esse é o teu problema. Não são. As pessoas vão mudar o que na sua vida, gente? Deixa elas falarem o que elas quiserem. Elas não mudam nem a vida delas, vão mudar a sua. O papel delas vai ser sempre esse. Elas não têm obrigação de crer. Elas vivem do que vê. Você que tem que viver do que você crê. Quem tinha que crer era Noé, não eram os outros. A família dele, os outros falando, louco, doido, construindo um barco para que eles nem sabiam o que era barco. Mas quem tinha que crer era Noé. Deus tem propósito na tua vida, irmã. Meu irmão, Deus tem propósito na tua vida, escuta o que eu estou te falando. Só que ele está te dando um recado, quem tem que crer é você. Para de depender das crenças dos outros para você continuar no teu propósito de ver os seus sonhos se realizar. Entenda isso aí que eu estou te falando. Tá bom? Nós vamos realizar a oração, mas eu queria falar com você desse vídeo. Boa noite, bispo. Deus abençoe muitíssimo você e seu ministério para a glória de Deus. Luzia, obrigado, Luzia. Que Deus te abençoe muito, tá? Mausilene, Helena de Jesus Bueno, Luzia Serpa, tá? Jane Santos, amém? Muito bem. Nós vamos orar. Agora eu quero falar desse assunto com você. Venha a Florianópolis, gratidão, Mausilene Nascimento. Eu preciso ir a tantos lugares, gente. Só tenha um pouquinho de paciência, mas eu vou. Eu estou num processo de reorganização e de um trabalho muito intenso aqui em São Paulo, que é a base da igreja, não por ser São Paulo, mas a igreja está tomando um novo rumo de crescimento e eu estou organizando isso, mas em breve eu vou estar com vocês em todos esses lugares, tá? Vivendo a fé do resultado. Mas enquanto eu, por ser um só, não consigo ir, você pode vir. Não sei se você viu lá nas minhas redes sociais, visita lá o meu Instagram, meu Facebook. Você vai ver as imagens lá, uma multidão, gente, chegando pessoas a toda hora. A Igreja Unida Deus Proverá, uma coisa maravilhosa. Aqui no novo endereço. E olha que a nossa nova sede, ela fica, não é numa rua principal. E as pessoas têm alguma dificuldade de achar, mas o povo é tão perseverante que eles acham, né? É uma coisa maravilhosa. Deixa eu te falar de uma coisa que eu estou fazendo que vai trazer muitas bênçãos para a sua vida. Gente, eu estou num grande desafio. E não é por mim, exatamente. É por você. A pergunta que eu faço é: até onde o programa de televisão ele é importante para você? Até onde o programa A Oração da Janela, ele na sua concepção, ele é importante? Dia 21/11 eu vou estar aí. Será que eu vou achar? Você já achou. Simples. Botou no GPS, você chega. Tá? É no Brás, Rua Coronel Antônio Marcelo 295.
Tá bom? Até onde é importante? Existem graus de importância. Você pode dizer, ele é muito importante, aliás, ele é importante, ou perdão, ele é pouco importante, ele é pouco importante, ele é muito importante, ou ele é importantíssimo. Luzia Serpa, quando você vem ao Rio? Estou para marcar a data de ida ao Rio. Tá bom? Logo, logo vou estar anunciando. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero que todos me respondam. O programa ele é pouco importante para você? A, letra A. Ó, vou anotar aqui para saber. Letra A, pouco importante. Tá? Letra B, ele é importante. Tá? Letra C, ele é muito importante. E letra D, ele é importantíssimo. Eu só quero que você coloque a letra. Esse programa, Oração na Janela, ele é letra A, pouco importante. Se for letra A, bota a letra A. Ele é importante. Se for importante, bota a letra B. Se for letra C, muito importante. E se for letra D, importantíssimo. Na sua concepção, me responde uma das letras. Se a letra A, pouco importante, importa pouco, entendeu? Para mim, ele é pouco importante. Não faz diferença, tem ser existir ou não. Para mim, ele é letra B, bispo. Ele é importante, somente. Só é importante. A Oração na Janela, para mim, ele é letra C. Ele é muito importante. Não, para mim, é letra D. Ele é importantíssimo. Então, você vai me dizer a letra que você entende que a significância do programa para você. A Márcia Camargo disse que é letra D, tá? A Ida disse letra D, a Cleide falou letra D, a Elza falou letra D, o Francisco letra D, a Gisele letra D, o José Ribeiro letra D, a Adelina letra D, a Célia letra C, a Márcia letra D, a Iraci letra D, o José Menezes letra D. Entrou uma letra F aqui que, não sei, Elza, mas deve ser importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. Mas a Bianca falou que é letra D, a Eliane, letra D, o Severino, perdão, o Severino, letra D, a Sandra, letra D, a Adelina Borges, letra D, a Tereza, letra D. Então eu estou entendendo que a maioria está declarando que o programa ele é importantíssimo. Saiba que Deus está vendo isso, tá? O que nós estamos falando e vendo da forma que você enxerga. A Ranúzia está dizendo que ele é... De onde vem essa letra F? Tá? O Mecânico das Panelas também está dizendo que é letra D. Tá? O Jorge José, letra D. A Ana Maria, letra D. E a Idiane, letra D. A Olinda Nascimento, letra D. E por aí vai. Graças a Deus. Então eu entendo que a maioria está declarando que é a letra D. Importantíssimo. Muito bem. E Deus ele está vendo essa minha colocação e a sua. A pergunta que vai agora em segundo plano é: nós estamos falando sobre a honra. E no livro de Malaquias, Deus ele diz assim: se eu sou o Pai, aonde está a minha honra? Em outras palavras, Deus está dizendo: se eu sou para você importantíssimo, como é que você demonstra isso? Como é que você me prova que eu sou importantíssimo para você? Deu para entender?
Boa noite, bispo, tudo bom com o senhor? Quando o senhor vai fazer um culto para nós aqui em Sertãozinho? Eu não tenho essa resposta para te dar, mas eu sei que eu vou estar. Então, Deus ele está dizendo, se eu sou importantíssimo, como é que você me prova isso? Gente, um homem de Deus e uma igreja, uma pessoa de Deus, ela, se tem uma coisa que ela não pode fugir, é de um desafio. Todas as grandes bênçãos de Deus, elas não virão na mesma condição que você. Dá para explicar, bispo? Dá. O que faria o nome de Davi não era um inimigo do tamanho dele. Se fosse um garoto do mesma estatura, do mesmo tamanho, eu duvido que você conheceria Davi como você conhece hoje. Então Deus coloca logo um gigante, alguém que não tinha, era acima das possibilidades, dos recursos, da condição de Davi de vencê-lo. O que Deus está ensinando ali? Todo homem que crer na grandeza de Deus não pode ter medo de desafio. E toda grande bênção vem no desafio. Essa bênção foi dada a Saul, ele teve medo. Porque o gigante apareceu primeiro para ele. Essa bênção foi dada ao exército de Israel, e o exército todo teve medo. O gigante foi dado ao exército. E essa mesma bênção foi dada a Davi. Qual é a diferença? É que esse desafio ele não teve medo. Toda grande bênção vem num desafio, que é você fazer uma coisa que não está dentro da sua capacidade, não está dentro da sua condição, mas porque você crê, você vai aceitar o tal do desafio. E é onde Deus, vendo essa fé, aliada a uma coragem, com o desejo de honrá-lo, olha a mistura. Vendo a fé, aliada a uma coragem, com o desejo de honrá-lo, que foi o que aconteceu com Davi. Deus viu a fé de Davi, aliado a uma coragem, com o desejo de honrar a Deus. Ele misturou essas três coisas e partiu para o desafio. Consequência disso, o gigante caiu. E até hoje, quem lembra de Davi, diz, aquele que derrubou o gigante. Lembre-se, essa mesma chance foi dada a Saul e ao exército, e eles tiveram só medo. Então, às vezes, Deus coloca desafios diante de mim, de você, e tu perde a bênção porque tu tem medo do desafio, de não conseguir, de não dar certo, por achar que não tem condições. O desafio sempre é uma coisa que você, humanamente falando, não tem condições. Ele exige mesmo uma fé diferente. Por isso que vão acontecer coisas diferentes. A partir de amanhã, o programa ele vai ter 2 horas de duração. Ele era de 6 às 7. Agora, a oração da janela, para a desgraça do inferno, para a tristeza do demônio e para o bem das pessoas, ele vai das 6 às 8. E então, isso significa que também estamos diante de um desafio. Qual? O preço dobrou. E agora, o bispo Luciano, que é a igreja e o programa, ele precisa já não mais de 5.000 diário. Agora nós precisamos de 10.000 por dia.
Pois é. 10.000 por dia. Então, nós vamos precisar de todos os dias 100 pessoas nos ajudando com R$100. É o desafio. Só que não fica nisso. Deus, ele nos deu um óleo. E aí entra um outro desafio. Esse óleo, ele tem partículas de ouro dentro. E tem uma promessa de Isaías 45 nele. Deus falou assim: dar-te-ei os tesouros escondidos. Deus falou no meu coração uma coisa: chama o Brasil todo dia. E quem tiver essa fé todo dia, você vai pegar o nome dessa pessoa e você vai colocar dentro do vidro com este óleo. Sabe o que vai acontecer? Deus falou no meu coração: o Espírito Santo vai se lembrar todos os dias desta pessoa. Você sabe o que é o Espírito Santo lembrar todos os dias da sua atitude de não deixar um programa desse nível sair do ar? Você vai mandar no número 97-245-3151 o seu comprovante, mas é hoje. Sabe por quê? Porque amanhã eu já tenho que ter 10.000 até 10 horas da manhã. É o desafio. Eu tinha duas escolhas. Não consigo, meu Deus. Ou então dizer: esse gigante vai cair. Você tem duas escolhas. Dizer: não, se eu der esses R$100 hoje, vai me fazer falta. Ou você vai dizer: eu vou fazer e esse gigante vai cair. Bispo, bota meu nome aí. Você vai mandar o seu nome. Eu vou colocar dentro dessa garrafa e vai ficar ali no programa. Você pode mandar o nome da empresa, você pode fazer, não é só de 100 não. Você pode falar: Deus, eu vou fazer um voto, sabe? De R$3.000, eu vou dar R$100 por dia. Eu vou fazer um voto de todo santo dia dar R$100, à medida da condição. Ou eu vou fazer por quinzena. Eu vou fazer, mas eu vou entrar nessa fé hoje. E esse gigante vai cair. Todos que tiverem, escuta o que eu estou te falando, o nome dentro deste óleo, que tem essas partículas de ouro e que tem a promessa, que é o principal, vai prosperar de forma muito grande. Ouvindo isso, uns vão dizer: não acredito. E ouvindo isso, uns vão dizer: minha oportunidade bateu na minha porta. Agora, eu quero 100 pessoas agora, que vai mandar agora essa oferta de R$100 com o nome. Você pode botar o CNPJ da empresa, o nome da empresa, do negócio, a empresa do teu filho, o nome do teu filho, não sei, a loja, ou então, sabe aquela causa na justiça, não tem o número do processo? Manda ele para botar ali dentro. Vai sair essa causa na justiça. O bispo, eu tenho uma pessoa que me deve. Não manda o nome da pessoa, não. Manda o teu nome embaixo, bota o valor que você precisa receber. Só isso. Ô, bispo, eu tenho uma aposentadoria para sair. Eu tenho, enfim, o que for, me dá o nome. Quem o nome entrar dentro deste óleo, tu vais ver se Isaías 45 não vai se cumprir. Eu honro quem me honra, mas ele disse: dar-te-ei os tesouros escondidos.
Você vai fazer esse Pix, que é o que a gente precisa para o programa. E logo, logo eu vou ter uma outra conta destinada para só o programa de televisão, como eu estou fazendo agora. É pix2@iudp.org.br. pix2@iudp.org.br. Você vai fazer isso e vai mandar. Eu vou acrescentar, eu vou colocar lá. Mas vai ter tanta gente prosperando que vai estar com o nome ali. E vai começar a partir de já. Tu vai dar teu testemunho dizendo, bispo, eu fiz, estou fazendo meu propósito. E tu vai enviar o dízimo de tudo que entra nas tuas mãos. Então são duas coisas. Uma, você vai mandar a oferta de R$100 e vai mandar o dízimo do que entrar na sua mão. Vai sendo fiel. Entrou, vai mandando o dízimo. E a oferta você vai fazer. Tá bom? Faça isso. Nós estamos tendo alguns problemas nas contas, sabe? Ó, a Maria está dizendo assim, ó. Bispo, tem um dinheiro do sítio, 2.500. Eu não entendi. Esse dinheiro é que você quer receber ou esse dinheiro você tem para ofertar ou devolver o dízimo? Escreve para mim, Maria de Neuza, tá? E se você tem, já faça hoje, porque eu já tenho que pagar amanhã. Então, o desafio aumentou. A bênção aumentou, mas o desafio aumentou também. Sem falar das outras despesas. Faça hoje, gente. Nós estamos precisando já, agora. Você vai fazer um propósito comigo. Bispo, eu vou assumir um compromisso com Deus de levantar, 3, 7, 12, 23. Aqui, ó. 3, 7, 12, 23 pessoas. Aí é você, bispo, eu vou levantar 3 pessoas que vai ajudar junto comigo a fazer isso. Esse programa não sai do ar. Bispo, eu vou levantar 7 pessoas. Bispo, eu vou levantar 12 pessoas. Bispo, eu vou levantar 23 pessoas. Deu para entender? Ó. Tá determinado. Eu estou esperando. Todo dia, meia-noite, eu estou apresentando este óleo e os nomes das pessoas. E hoje eu vou fazer de novo. Tá? Você pode fazer também. Bispo, eu não tenho 100, mas vou fazer pelo menos com R$50 agora. Vou ajudar. E o dízimo de tudo que entrar nas suas mãos, o dízimo da sua empresa. Você vai ver que Deus vai honrar. Bispo Luciano tem uma causa de 3 anos que ainda não saiu. Então, Maria, se prepara. Eu queria orar com você agora. Vamos orar? Deus poderoso, agora é o momento que nós nos inclinamos diante da tua presença. Tu és o único que pode. Tu és o único que vê. Tu és o único que conhece, meu Pai. O propósito, o coração e a alma daqueles que estão aqui nesta live. E aqui tem mulheres e homens de todas as partes do Brasil que têm família, filhos, um casamento, que têm irmãos e irmãs, pais e mães, netos, vós e vós. Profissionais que trabalham, pessoas que creem na força do teu poder, meu Pai. Algumas delas estão doentes, precisando agora, sabe, Deus,
do toque das tuas mãos para serem curadas, então toca agora nessa mulher, meu Deus. Toca agora nesse homem, meu Pai. Toca agora nesta pessoa que precisa de um milagre, precisa, sabe, de uma resposta, precisa do Senhor. Porque às vezes tem coisas que cansam, Senhor. A pessoa se sente cansada de tanto tentar resolver, de tanto tentar sair da situação. Tem pessoas que estão cansadas, meu Pai, de tanta humilhação. Sabe, não é que estão paradas de braços cruzados, não estão. Mas tem coisas que nós não vamos conseguir nunca se for só por nós. Tem coisas que só a tua mão vai fazer, meu Deus. Só a tua mão vai tirar a água desta rocha em pleno deserto. Só a tua mão, meu Pai, vai fazer as águas amargas ficarem doces. Só as tuas mãos, meu Pai, farão com que, meu Deus, o fogo que queima desça do céu para nos dar vitória. Só a tua mão, Senhor. Então estende a tua mão na direção de cada um de nós e abençoe. Recebe essa bênção agora, mulher. Recebe essa bênção agora, homem. Recebe essa bênção agora, pessoa. Onde você está, quem quer que você seja, católico, espírita, evangélico, você que tem sido um homem de Deus, a clamar, a buscar, a orar, a adorar, a se entregar, a se colocar diante de Deus, sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, ou talvez falhando, mas tentando consertar, Deus proverá. Recebe teu milagre na tua vida, na tua casa. Fica curada, curado. Desde a criança até o mais velho. Fica curado. Hoje Deus te curou. Hoje teu milagre chegou. Hoje a tua bênção bateu a tua porta e entrou. Diga, eu recebo no nome de Jesus. Enxerga quem não enxergava. Anda quem não andava. Fica curado desse câncer. Tumor, ele se desfaz dentro de você. Você vai ser mãe de filhos. Você pensava que não ia poder ter filho. Hoje Deus restaura o seu ventre, mãe. Mulher. Homem que estava estéril. Câncer de próstata. Deus toca na tua próstata e te cura. A porta se abre para este grande negócio que você queria fazer. Esse dinheiro que precisa chegar. O bloqueio é desfeito. E a tua vida espiritual, ela desabrocha. Abençoe todos. Abençoe, meu Pai, a Igreja Unida, Deus proverá. Abençoe, meu Pai, a vida de todos nós. Consagra esta água e quem beber receba esta bênção. Levanta, meu Pai, os 12 que vão ajudar com 1.000 todos os meses. E levanta os 100 diários para ajudar com esses 100 agora. Quem eu determino nesta oração? Quem tiver o nome dentro deste óleo, que já não é somente um óleo, mas é o Espírito Santo, do Deus que tem ruas de ouro, dono da prata, dono de tudo, quem tiver o nome ali dentro, vai prosperar tanto a empresa, o negócio, o que for ali dentro, o Senhor fará ser próximo como ouro, no nome de Jesus. Diga, eu creio. E 100 reais, ou 1.000 reais, ou 100 ou mais, não será nada perto do que o Senhor fará. Deus proverá. Que esse programa não saia do ar, mas que o Senhor levante um grande exército, porque 100 pessoas não é nada perto dessa multidão que já entende que esse programa é importantíssimo. Eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas, essas orações e as palavras que o Senhor nos deu hoje, fiquem no coração de todos nós. Amém. E graças a Deus. Amém.
Deus te abençoe de forma poderosa. Eu estou com cada Pix que chega, eu estou extraindo os nomes. Eu vou ficar até meia-noite pegando o teu nome hoje para colocar dentro deste propósito. Quem o nome entrar ali, se eu sou homem de Deus e se a palavra não falha, vai prosperar. A empresa, o negócio, tu vai ver. Experimente. Ó, beijo no coração. Fabiana, recebe todas as bênçãos desde o começo, tá? E vamos estar juntos. Amanhã, 6 horas da manhã, terça-feira, eu vou realizar a imposição das mãos e logo em seguida o toque no manto. Vai ser uma reunião maravilhosa, tá? E você vai contar a sua bênção dentro em breve. Lembrando que domingo vai ser muito forte. As 3 águas que Deus abençoou, vou colocar na sua boca, vai ser muito forte. Domingo pega a toalha e vem para cá. Deus abençoe. Estou esperando chegar a sua doação. Esse programa vai ser pago, Satanás será envergonhado, e o nome de Jesus glorificado, e você vai ser honrado. Deus te abençoe. Vó, teu neto te ama, tá bom? Isabel, fica com Deus. E Deus abençoe Portugal.